If there were no communists in our government, why did we delay for 18 months, delay our research on the hydrogen bomb, even though our intelligence agencies were reporting day after day that the Russians were feverishly pushing their development of the H-bomb? And may I say to America tonight that our nation may well die, our nation may well die, because of that 18 months deliberate delay. And I ask you, who caused it? Was it loyal Americans or was it traitors in our government? Se não há comunistas no governo, por que então adiamos a nossa bomba de hidrogênio enquanto os russos desenvolviam a sua? Agora os russos têm a bomba H. Acabou o nosso monopólio. Se a América desaparecer, será por culpa desse atraso. Eu pergunto, quem é o culpado? Quem aconselhou o governo a atrasar o projeto da bomba H? São americanos leais ou traidores? Traidores, sim, embora tratados como heróis. Senhor presidente, alguém aqui assistiu à entrevista do senador McCarthy na televisão ontem à noite? Pareceu evidente que ele se referia ao Dr. Oppenheimer e a essa comissão. Não sei qual o interesse desta pergunta. Este não é um processo judicial. Esta comissão tem caráter estritamente confidencial. Não é verdade. O senador McCarthy já julgou e condenou publicamente o Dr. Oppenheimer. Portanto, não tem mais sentido manter em sigilo as nossas sessões. Senhor Herbert Marx, não cabe a mim, nem ao senhor, como advogado contratado do Dr. Oppenheimer, decidir sobre isso. Como um diretor de jornais e emissoras de rádio, deveria defender a liberdade de informação, Sr. Gordon Gray. E eu não sou exatamente advogado contratado do Dr. Oppenheimer. Somos amigos e ele me chamou para representá-lo. Como advogado, o senhor atua na área privada e escolheu estar aqui ao contrário de todos nós desta comissão. Nós não escolhemos este trabalho. Nem eu, nem o senhor Swart Evans ou Roger Rowe. Nós fomos nomeados. É estranho não terem nomeado nenhum físico ou cientista. Dr. Evans é químico. Aposentado. Mas integrou por 20 anos a American Chemical Society. Desculpe, Dr. Evans, eu tinha me esquecido. Nem eu me lembrava mais. E eu não sou doutor. Fui apenas um discreto professor. Pode me chamar no máximo, e se quiserem, de senhor, ou você. Quer depor sob juramento, Dr. Oppenheimer? Quero. Não é obrigado. Eu sei. Meu nome é Rogério Rosenfeld, eu sou professor do Instituto de Física Teórica da Unesp. Pai da bomba atômica, herói nacional, o físico Robert Oppenheimer apoiou as pesquisas, mas se opôs à fabricação da bomba de hidrogênio, também conhecida como bomba termonuclear, bomba H ou superbomba. A bomba atômica é produzida pela fissão dos núcleos dos átomos de urânio e de plutônio. Já a bomba H é produzida pela fusão nuclear de hidrogênio e libera uma energia similar à do centro do Sol, com poder de destruição
milhares de vezes maior que o das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Presidente do Comitê Consultivo da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, Oppenheimer foi acusado de atrasar o programa nuclear para favorecer os russos e a União Soviética. Os Estados Unidos só lançaram sua bomba H em março de 1954. Um mês depois, foi criado em Washington uma comissão para decidir se Oppenheimer poderia continuar gozando da confiança do governo americano nas questões atômicas. Se ele era ou não inimigo da América, como acusou o senador Joseph McCarthy. A Comissão da Junta de Energia Atômica, presidida por Gordon Gray, reuniu-se pela primeira vez no dia 12 de abril de 1954. O juiz Roger Robb tem a palavra em nome da Junta de Energia Atômica. Obrigado, Sr. Gray. Gordon Gray, nobre representante da Universidade da Carolina do Norte. Eu louvo a Junta pela sua indicação. Os serviços prestados pelo senhor à Segurança Nacional na administração dos dois últimos presidentes dos Estados Unidos o credenciam para essa tarefa. Senhor, eu não pedi para presidir esta comissão. A modéstia é uma das suas virtudes. O doutor Oppenheimer espera pelas suas perguntas. E elas não são poucas. O pai da bomba atômica. A imprensa inventou isso. O senhor não se acha o pai da bomba atômica? A bomba não é nenhuma linda criança, e ela tem dúzias de pais espalhados pelo mundo. Mas ela nasceu em Los Alamos, nos laboratórios dirigidos pelo senhor, e foi lançada sobre o Japão com a aprovação do senhor. Não. Não? Não, lançar a bomba foi uma decisão política. Mas apoiou o lançamento, não apoiou? O que tu entende por apoiar? Escolher os alvos, por exemplo. Nós recebemos uma lista com os possíveis alvos. Quando diz nós, a quem se refere? A um conselho de físicos nomeado pelo Ministério da Guerra, formado por mim, Enrico Fermi, Ernest Lawrence e Arthur Compton. E os senhores quatro escolheram o alvo. Nós não escolhemos. Claro, claro. Apenas indicaram os melhores alvos. E eles deviam, segundo os senhores, não terem sido atingidos por bombardeios anteriores. Por quê? Para se calcular exatamente os efeitos da bomba. O senhor considera essa uma recomendação científica e não militar? Só não tínhamos experiência. Compreendo, eu compreendo. E foram contra o lançamento da bomba em Hiroshima. Apresentamos argumentos contra. O senhor foi contra? Apresentei vários argumentos. Contra o lançamento da bomba? Não, eu lutei contra o lançamento, se é isso que quer ouvir. Pelo menos não lutei abertamente com todas as minhas forças. Quem calculou a que altura a bomba devia ser detonada para provocar o máximo de destruição possível foram os militares ou os cientistas? Não foi nenhum de nós que decidiu lançar a bomba. Qualquer que fosse o alvo, já se sabia que a bomba mataria milhares de civis. Não sentiu escrúpulos morais? Terríveis. Isso é um pouco esquizofrênico. O quê? Ter escrúpulos morais? Fazer a bomba, escolher os alvos, determinar a altura da detonação e depois ter escrúpulos morais diante das consequências. É uma esquizofrenia que nós físicos estamos vivendo com o uso que se faz das nossas descobertas. A energia nuclear não é a bomba atômica. A energia nuclear pode criar bem-estar, não destruição. É uma energia limpa e barata. Claro que o senhor conhece o relatório Frank, de junho de 1945. Claro. Pode dizer do que se trata? Del Ziller, James Frank e outros físicos escreveram um relatório se opondo ao lançamento. Eles sugeriam testar os efeitos da bomba num deserto diante de representantes da opinião pública mundial e não sobre cidades. E o que os senhores fizeram? Reunimos os argumentos a favor e contra. O senhor era contra. Eu estava indeciso, mas todos nós concordamos que era preciso poupar vidas humanas. O senhor escreveu o relatório oficial sobre o efeito da bomba de Hiroshima. É um fato conhecido. Nele diz que o lançamento da bomba foi um teste bem sucedido. Tecnicamente foi bem sucedido, sim. Tecnicamente. O senhor é muito modesto. Não. Não? Eu perguntei sobre a bomba atômica para entender a sua posição diferente em relação à bomba de Hiroshima.
coisa não tem nada a ver com a outra. Recomendaria o lançamento de uma bomba de hidrogênio sobre Hiroshima? Não teria sentido. Não? Seria um alvo pequeno demais. E na época nos convenceram de que lançar a bomba era a única maneira de pôr fim à guerra. Não precisa se defender. O senhor se surpreendeu com a acusação da Junta de Energia Atômica? Acusação de traição, de perda da confiança do governo americano? Fiquei deprimido ao ver que essa acusação encerra 12 anos de trabalho científico a serviço dos Estados Unidos. Ainda não tinha 40 anos quando eu fui colocado à frente do Projeto Manhattan. A acusação contra mim que me traz aqui se apoia basicamente em minhas relações com comunistas ou pró-comunistas no passado. Me surpreende ouvir que eu fui contra a bomba de hidrogênio por motivos morais, que eu influenciei outros cientistas e assim retardei o projeto, permitindo que os russos os alcançassem nessa disputa insensata para ver quem tem mais armas nucleares. E por fim me surpreende ser tratado como traidor. O senhor não se considera traidor? Não. Oppenheimer era, para mim, um ídolo como cientista. Ele era a bomba atômica, o amado OP. Até que estudei os autos do FBI. Eles concluem que Oppenheimer era provavelmente agente soviético disfarçado. Isso levou o presidente Eisenhower a ordenar em dezembro de 1953 uma black wall, uma parede branca, uma barreira impenetrável entre Oppenheimer e os segredos governamentais. Afinal, ele era ou não digno da confiança da América? Como advogado da Junta de Energia Atômica, comecei a investigá-lo. E assim, o ídolo se transformou numa esfinge a ser decifrada. Few people laughed. Few people cried. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Nós sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. Algumas poucas pessoas se alegraram, algumas poucas pessoas choraram, a maioria ficou em silêncio. Me lembrei de uma passagem do Bhagavad Gita, texto religioso hindu do Mahabharata, que diz: agora eu me tornei a morte, destruidor de mundos. Suponho que todos nós nos sentimos isso de um modo ou de outro. O senhor foi membro do Partido Comunista? Não. E sua esposa? Foi. Durante seu primeiro casamento. Com quem ela era casada? Com Joe Davis. Comunista? Sim. Morreu na Guerra Civil Espanhola. Eu não conheci. E seu irmão Frank Oppenheimer foi membro do Partido Comunista? Sim. Até 1941. E a mulher dele, Jack? Também. Houve uma época em que esteve muito próximo das ideias comunistas. Sim. Na carta em que confessa isso, o senhor usa a expressão fellow traveler, companheiro de viagem. É alguém que concorda com alguns pontos do programa comunista e está pronto a colaborar sempre a construir o partido. O senhor foi companheiro de viagem dos comunistas. Quando? 1936, mais ou menos. Em 1939 eu fui me afastando e depois de 1942 eu me afastei definitivamente. Depois de 1942, deixou de ser companheiro de viagem dos comunistas. Desde 1939, nos processos de Stalin contra os opositores do regime,
Minhas simpatias pelo comunismo diminuíram muito. Mais ainda quando o físico Fritz Altermans foi preso e torturado, acusado de ser um traidor trotskista. Depois do pacto de Stalin com Hitler, o Altermans foi entregue à Gestapo e deportado para Berlim com outros 100 comunistas alemães, refugiados na União Soviética. Não podia compactuar com isso. Mas o senhor só deixou de ter contato com os comunistas quando assumiu a direção científica do Projeto Manhattan e foi para Los Alamos. Todas as minhas relações pessoais foram interrompidas. Nem todas. Sua ex-noiva, Jean Paddock, era membro do Partido Comunista. Era. Vivi em crise com o partido, entrando e saindo. Como ela morreu? Matou-se. Em janeiro de 1944, um mês antes de fazer 30 anos. Se quiser saber mais, o FBI pode informar exatamente em que hotel, quantos meses, antes do suicídio, por quanto tempo eu estive com ela. Informou as autoridades de segurança sobre esse encontro? Não. O senhor passou a noite com ela? Olha só. O responsável pelo Projeto Manhattan, passar a noite com uma comunista em um hotel em São Francisco, é sim da nossa conta. Essa comunista era minha ex-noiva. Ela passava por grave crise pessoal e queria me ver. Porque conversou com ela? Isso não vou lhe dizer. O senhor não quer dizer? Não. Meu nome é Lord Evans. Eu deveria desde o início ter me demitido dessa comissão. Na minha idade eu não consigo conciliar a minha concepção de ciência com esses interrogatórios. O que interessa é a vida privada do Dr. Oppenheimer. O que se pretende com essas humilhações? Será que o homem humilhado é mais leal? Nas nossas universidades circula uma recomendação. Não fale, não escreva, não se mexa. Como uma nação pode avançar assim? Entretanto, foram justamente os físicos que ajudaram a criar esse estado de coisas, quando transformaram seu trabalho científico em uma disciplina militar. Entre esses físicos, Oppenheimer, principalmente Oppenheimer. Los Alamos foi a ideia dele. Não sei, talvez mesmo seja impossível conter as pretensões totalitárias do Estado com as ciências. Em todo caso, eu observo dois movimentos. No primeiro, nós dominamos cada vez mais a natureza do planeta dos astros. No segundo, quase simultaneamente, somos dominados cada vez mais por máquinas estatais que querem ditar normas à nossa conduta. Os instrumentos que aperfeiçoamos para investigar o universo logo servirão para saber se nossas amizades e pensamentos obedecem a normas estabelecidas pelo Estado. Mas como pode ser novo um pensamento que obedece a regras? Talvez eu tenha exagerado, mas tenho a impressão de que muito em breve os cientistas acharão a coisa mais natural do mundo ser meros funcionários públicos. Pode parecer loucura na minha cabeça, mas fico pensando em tudo isso quando ouço esses interrogatórios. Será que o julgamento de Oppenheimer é apenas o começo de algo muito mais grave? No período em que se relacionou com os comunistas, o senhor participava de reuniões, comícios sindicalistas, lia literatura comunista, assinava manifestos e doava generosas quantias de dinheiro aos comunistas. Eu dei dinheiro para os voluntários que lutavam pela República contra o general Franco na Guerra Civil da Espanha. O senhor contribuiu com $300 mensais para a República Espanhola. Se o senhor me pedisse dinheiro para combater o fascismo, eu lhe daria também. Mas deu aos comunistas. A esse respeito o senhor escreveu: nesse tempo eu concordava totalmente com a ideia dos comunistas de que era preciso formar uma frente popular contra a propagação do fascismo. O que significa isso? Significa que eu estava preocupado com a situação da Alemanha e da Espanha. Não queria que se espalhasse pelo mundo, muito menos que ela chegasse ao meu país. Mas o senhor sabia que a tática dos comunistas era dominar todos os países justamente por meio dessas frentes populares? É possível.
Mas o que eu vi era o nazismo e o fascismo da Alemanha, Itália e Japão se espalhando. E ninguém fazendo nada. Você concordava tanto com os comunistas nesse ponto? Por que não entrou no Partido Comunista? Que não me agrada pensar o pensamento dos outros. Seus amigos comunistas não tentaram convencê-lo a entrar no partido? Não. Eles me conheciam bem. Não seria uma tática mantê-lo fora para ser mais útil aos interesses deles? Não sei. Eu sou perito nesse assunto como o senhor. Mas foi útil a eles em julho de 1941, quando ofereceu a sua casa em Berkeley para uma reunião sigilosa do Partido Comunista. Nunca houve essa reunião. 2 testemunhas estão dispostas a prestar juramento sobre essa reunião. Senhor presidente, peço o comparecimento dessas 2 testemunhas. Infelizmente não será possível. Por quê? O FBI não as liberou para vir a essa comissão. Por que quer a presença das testemunhas, Sr. Marx? Para provar que o testemunho delas é falso e que existem pessoas interessadas nesse tipo de delação. O senhor está dizendo que o FBI utiliza depoimentos falsos? Apenas estou dizendo que as testemunhas do Sr. Robb mentiram. Espero que possa provar o que disse. Quando mesmo aconteceu a tal reunião? No dia 23 de julho de 1941, ou pouco depois. O que isso quer dizer? Não antes de 23 de julho e não depois de 30 de julho. Eu quero apresentar à comissão provas que o Dr. Oppenheimer e sua esposa, entre 23 e 30 de julho, estavam em Berkeley. Não estavam em Berkeley, e sim no Novo México. Aqui está o hotel em que se hospedaram e as pessoas com quem se encontraram. Suas testemunhas não valem o dinheiro que elas recebem, Sr. Robb. Como tem essas provas? Se o senhor nem sabia da delação. Para nos precaver desse tipo de testemunhas, levantamos todas as viagens mais demoradas do Dr. Oppenheimer. Isso explica muita coisa. Sem dúvida. Eu não podia imaginar que havia tantos físicos vermelhos trabalhando em Los Alamos. Se não vermelhos, companheiros de viagem. David Bohm, filho de imigrante judeu-húngaro, membro ativo da Liga de Jovens Comunistas e do Comitê de Mobilização pela Paz. Atualmente refugiado na Universidade de São Paulo, no Brasil. Joseph Weinberg, Joe Weinberg, acusado pelo FBI de ser espião soviético, perdeu por isso sua cátedra na Universidade de Minnesota e viu prejudicados seus estudos sobre partículas elementares. Giovanni Rossi Lomanitz recebeu esse nome em homenagem ao anarquista italiano Giovanni Rossi, que fundou a Colônia Sicília, experiência de comunidade socialista no Brasil no fim do século XIX. Max Friedman, também acusado de espionagem, só conseguiu trabalhar na Universidade de Porto Rico. A lista é longa, eu incluí até mesmo Frank, o irmão do Dr. Oppenheimer. Teria atraído esses jovens físicos para ideias políticas tão radicais. Afinal, que espécie de gente são os físicos? Eu confesso que nunca li Marx e essa turma toda. Ao contrário do senhor, eu nunca me interessei por questões políticas. Eu também me interessei por política durante muito tempo. Quando criança, ninguém me preparou para tudo que eu vi de amargo e cruel no mundo. Na Grande Depressão de 1929, como milhões de outras pessoas, alunos meus passavam fome e não conseguiam trabalho. Eu comecei a achar que o mundo assim não podia estar em ordem, que era preciso descobrir as causas dessa desordem. Eu compreendi então que os acontecimentos políticos e econômicos podiam afetar o cotidiano das pessoas e que eu deveria participar mais da vida social. Ou então começou a ler livros comunistas de sociologia e outros assuntos além da ciência. Sim, embora eu nunca tenha conseguido compreender o Capital de Karl Marx. Na verdade, eu não passei nem das primeiras 50 páginas. Não se esqueça. Não conheço ninguém que leu a obra de Marx e que a tenha compreendido. A não ser Rockefeller. Talvez. E o meu dentista. Cada vez que ele vai tratar o canal ou o coração, aproveita para me dizer que Marx ensina isso, Marx ensina aquilo. Eu penso que ele faz isso para me distrair.
Só sei que Marx, para mim, está sempre associado à dor de dentro. De todos os filósofos conhecidos que ninguém leu, Marx é o que nos causa mais dores de cabeça. O senhor é a prova disso. Como presidente desta comissão, fiquei indignado com a tentativa do Ministério da Guerra de se intrometer nos nossos trabalhos. Considero um exagero remexer o passado de Oppenheimer e de suas opiniões. Isso só interessa ao senador McCarthy e a determinado tipo de imprensa a qual tenho severas reservas. O importante é deixar claro que hoje não pretendemos obrigar os cientistas a pensar ou agir desta ou daquela maneira na sua vida pessoal. O que nos interessa é se, no passado, as ideias políticas do Dr. Oppenheimer interferiram no seu trabalho e prejudicaram as suas atividades de físico e de conselheiro do governo na questão nuclear. Interessa-nos saber se essas ideias podem ou não afetar a confiança do Estado no trabalho do Dr. Oppenheimer, em particular, e dos físicos em geral. É o que interessa a esta comissão e ao povo americano. Os pontos de vista de um cientista, por mais extremistas que sejam, são assuntos dele, enquanto não afetam o nosso país. A nossa democracia se assenta no respeito ao direito de cada um às suas próprias ideias e opiniões. Gostaria que não perdêssemos isso de vista. Hoje o Dr. Oppenheimer comemora 50 anos. Eu tomo a liberdade de deixar de lado as formalidades desse inquérito para apresentar as minhas felicitações. Não precisa se Suponho que já tenha olhado os cartões de parabéns que recebeu. Rapidamente. Ah, com o Chevalier escreveu? Sim. Um cartão postal. Como o senhor já sabia, antes de mim. Ele assina uma velha amizade, o teu Acum. De quem se trata? Colega de faculdade. Físico? Não. Professor de literatura francesa em Berkeley. Comunista? Tinha opiniões de esquerda. E do ponto de vista humano? Um dos 2 ou 3 amigos que a gente tem na vida. O senhor recebeu o Acum Chevalier em sua casa uns 11 anos atrás. Nós éramos amigos. E sobre o que conversaram? Assuntos gerais. Eu lembro bem que falamos de André Malraux. Quem? Malraux. M-A-L-R-A-Q-X. Um escritor francês. Por que se lembra disso? Porque Chevalier estava traduzindo alguns livros de Malraux. Comunista? No passado, sim. Hoje integra o staff do general Charles de Gaulle. Evidentemente não pode ser considerado comunista. Nunca ouvi esse nome. Charles de Gaulle? É um alívio saber que conhece de Gaulle. Nesse encontro com o Chevalier, além de André Malraux, ele não falou de um encontro recente com George Elton. Só para constar, quem é esse Elton? É um químico inglês. Ele trabalhou na Rússia há alguns anos. Membro do Partido Comunista? Possivelmente. Em agosto de 1943, o senhor declarou voluntariamente aos agentes de segurança do Projeto Manhattan que George Elton, A quem eu não conhecia pessoalmente, que George Elton havia pedido a 3 membros
do Projeto Manhattan, que lhe revelassem segredos nucleares para a luta da União Soviética contra Hitler. Chevalier me falou disso e eu declarei que o pedido de Eltenton é uma traição aos Estados Unidos. O próprio general Leslie Groves, diretor do Projeto Manhattan, se diz convencido da minha lealdade. Contou essa história ao oficial do Serviço de Segurança? No primeiro momento não, eu disse apenas que era preciso tomar cuidado com Eltenton. Ele me perguntou por que eu desconversei. O senhor mentiu para o oficial? Sim. Eu pensei que assim o caso terminaria ali. Mas não terminou. O oficial levou a sua conversa sobre Eltenton ao seu superior, Coronel Pash, a quem que o chamou para uma conversa. Eu repeti o que havia dito ao oficial com mais detalhes. O que não era verdadeiro na história? Eltenton teria ajuda de intermediários. Intermediário. Um intermediário. O seu amigo Chevalier. O senhor falou dele ao Coronel Pash? Eu identifiquei Eltenton. Por quê? Porque eu queria manter o Chevalier fora daquilo tudo. E a mim também. Meu nome é Boris Theodor Pash, oficial da inteligência do Exército dos Estados Unidos da América. Há 14 anos atuo na contra-espionagem e especialmente contra os agentes comunistas. Recebi um treinamento que o FBI dá aos seus homens de primeira classe. Um treinamento bastante árduo. Desde então adquiri alguma experiência internacional. Em 1943, trabalhei para descobrir se os alemães estavam fazendo uma bomba atômica. Também ajudei a raptar os crânios alemães metidos nesse trabalho antes que fossem capturados pelos russos. Creio que nos saímos muito bem. Recebi um treinamento especial para lidar com cientistas. Acho que tenho jeito para lidar com eles. Hoje eu sei mais ou menos que ideias andam na cabeça de um físico nuclear e como se consegue apanhá-los com a boca na botija. Qual a sua profissão, Coronel Pash? Professor de educação física? Fui boxeador. Presidente, eu gostaria de saber se o Coronel Pash veio testemunhar por livre e espontânea vontade. Não, estou cumprindo ordens. Coronel, o senhor deverá expressar apenas as suas opiniões e está desobrigado de obedecer a qualquer ordem. O que levou o senhor a entrar em contato com o Dr. Oppenheimer em 1943? Um possível caso de espionagem em Berkeley. Era estranho que todos os suspeitos estivessem ligados de um modo ou de outro ao Dr. Oppenheimer. Sempre que a gente chegava a um nome, o sujeito logo ia pedir socorro ao Dr. Oppenheimer. Por isso consegui que o FBI autorizasse as nossas investigações em Berkeley sobre espionagem. E o que descobriu? Que ele tinha sido provavelmente membro do Partido Comunista e ainda mantinha relações com os comunistas. Aconselhei o Pentágono a afastar o Dr. Oppenheimer do projeto da bomba e de qualquer função no governo. E se isso não fosse possível, que a gente colocasse ao lado dele 2 agentes como guarda-costas. Nossos conselhos não foram acatados nem pelo Pentágono, nem pelo general Groves. E como foi a sua conversa com o Dr. Oppenheimer? Muito agradável, sem hostilidades. Eu falei do meu prazer de estar com ele e ele disse que o prazer era recíproco. Já me conhecia, claro, desde que cheguei a Berkeley. Quando eu disse que queria arrancar dele o máximo de informações sobre espionagem, ele não se aborreceu. É o seu dever. Na despedida eu disse estar satisfeito em encontrar nele uma atitude tão positiva com o nosso trabalho. Para muitos cientistas isso não é nada fácil, comentei. E ele quis saber se eu me referia a alguém especial. E eu o tranquilizei. Não me refiro a Niels Bohr. Quando a gente trouxe ele da Dinamarca, voando a 12 mil metros de altura, foi preciso tirar a bordo o avião desmaiado, porque ele se esqueceu de usar a máscara de oxigênio. Nunca vi sujeito mais avoado. Niels Bohr esteve com o senhor em Los Alamos? Por pouco tempo. Como todos eles Por usavam... pouco tempo. Como todos eles usavam também continuaram. Nicholas Beck. Mas eu não quis ficar. Por quê? Agora vivendo xingando. Dizia que estávamos transformando a ciência em um departamento das Forças Armadas.
e que logo que entregássemos o porrete atômico nas mãos dos militares, eles os usariam para bater. Eu sou angustiado. Niels Bohr foi o homem mais encantador que eu conheci. O senhor deseja interrogar o coronel Pesch? Sim. Quero fazer uma pergunta de ordem psicológica. A personalidade do Dr. Oppenheimer é de compreensão fácil ou complicada? Complicada, muito complicada. Portanto, para se formular um juízo sobre ele, é preciso conhecê-lo bem, não é? Sim. O senhor conhece bem o Dr. Oppenheimer? Conheço muito bem o prontuário dele. Falou com ele quantas vezes? Uma. E acha que se conhece melhor um homem pelo seu prontuário do que conversando com ele pessoalmente? No nosso trabalho, eu prefiro o prontuário. Durante quanto tempo o Dr. Oppenheimer foi seguido pelas forças de segurança do Exército e pelo FBI? 13 ou 14 anos. E encontraram alguma prova de que ele tivesse sido indiscreto a ponto de colocar em risco o seu trabalho? Não, nenhuma prova. Ou que tivesse sido desleal com o seu país? No caso do Chevalier, não há dúvida de que ele preferiu proteger um amigo. Ficou provado que Chevalier era inocente. Não foi possível provar a sua culpa. É diferente. E o que aconteceu com o Chevalier? Foi despedido da universidade, naturalmente, e vigiado. Se o Dr. Oppenheimer pudesse prever isso, não seria compreensível que evitasse mencionar o nome do seu amigo? Não quando se trata da segurança do país. De um cientista na posição do Dr. Oppenheimer, devemos exigir lealdade sem limites. Sabe que em 1946 o FBI voltou a investigar o episódio Chevalier? Sei. E que o próprio Edgar Hoover, chefe do FBI, participou da investigação? Sim. E que depois a garantia de confiança que essa comissão quer retirar foi concedida ao Dr. Oppenheimer sem restrições? Olha, eu queria ver que em 1946 levantaria dúvidas sobre o Dr. Oppenheimer com o prestígio e a influência que ele tinha. Naquele tempo ele era um deus. Mais alguma pergunta ao coronel Pesch? Eu tenho uma curiosidade. Com a sua experiência, o coronel diria que é possível ter 100% de segurança em um projeto bélico secreto? Não. Seria possível 95% de segurança se os cientistas e técnicos fossem escolhidos com mais cuidados e treinados para compreender os nossos problemas. Como assim? Deveriam compreender que não passo de especialistas dentro de uma grande empresa. Eles devem trabalhar e deixar que os outros especialistas políticos e militares decidam como usar ou não o seu trabalho. E nós também somos especialistas encarregados de vigiar para que ninguém espione os projetos nacionais. Se a gente quer defender a nossa liberdade, é preciso abrir a mão de certas liberdades. Isso me incomoda um pouco. Mas é interessante ouvir a opinião de um especialista. A comissão chama John Lansdale Jr., ex-coronel do Exército dos Estados Unidos. Como o coronel Pesch, que acaba de depor, o senhor foi membro do Serviço de Inteligência e Segurança do Projeto Manhattan? Fui, durante a guerra. Quer depor sob juramento? Como preferir. Eu não quero fugir da regra. Senhor John Lansdale Jr., o senhor jura dizer a verdade, toda a verdade e apenas a verdade? Juro. Pode nos informar a sua profissão atual? Advogado em Ohio. Onde estudou? Harvard. Dr. Herbert Marx. Durante a guerra, o senhor era o encarregado de conceder garantia de segurança ao Dr. Oppenheimer? Não negava. Era uma decisão difícil. Por quê? Havia um consenso de que ele era o único homem capaz de comandar os trabalhos da bomba atômica em Los Alamos. Mas os relatórios do FBI aconselhavam que ele fosse afastado do projeto. E qual foi a sua decisão? Mandei que fosse vigiado. Seguimos seus passos, abrimos suas correspondências, ouvimos seus telefonemas e até lhe preparamos armadilhas. Enfim, usamos todos os abomináveis meios de costume. E durante o tempo todo, procurei ter conversas frequentes com ele e sua mulher. Queria saber que tipo de homem ele era, que pensava, como pensava
para comprovar se era ou não como o FBI o acusava. E qual foi a sua conclusão? Que ele não era comunista e merecia receber a garantia de segurança, ou seja, ter livre acesso a todas as informações sobre o projeto atômico do governo. O coronel Pesce considera verdadeiras as 3 tentativas de espionagem da embaixada soviética que envolveu Chevalier, amigo do Dr. Oppenheimer. Mas as investigações não concordam com o coronel Pesce. As investigações foram encerradas? 3 vezes. Em 1943, em 46 e em 50. Agora espero que sejam encerradas pela 4ª vez. Eu considero o Dr. Oppenheimer absolutamente leal e discretíssimo em relação ao seu trabalho. A descrição dele naquela época do Projeto Manhattan era irrepreensível. Perfeita. O seu conceito de descrição perfeita se aplica também ao fato de ele passar uma noite como uma comunista enquanto trabalhava no Projeto Manhattan? Se algum dia se apaixonar por uma mulher com ideias comunistas e ela lhe pedir um encontro porque está infeliz, espero que o senhor vá até ela, sem levar um gravador escondido. O senhor não respondeu a minha pergunta. Essa pergunta foi respondida 17 vezes. O Dr. Oppenheimer era vigiado por nós. Eu ouvi as gravações da conversa dele com Jean Tator e as destruí. Destruiu as gravações? Pessoalmente. Por quê? É um limite para tudo, Sr. Robert. Penso que devemos considerar essa questão esclarecida, Sr. Robert. O nome de Steve Nelson lhe é familiar? É. Quem era? Funcionário comunista da Califórnia, que em fins de 1943 teria sido informado de que os nossos cientistas estavam trabalhando na bomba atômica. E de quem ele ficou sabendo isso? O FBI suspeitou de Jean Tator, ou de Catherine, a senhora Oppenheimer. As nossas investigações... Eu não perguntei das suas investigações, Sr. Lansdale. Se me deixar terminar a frase. As nossas investigações concluíram que não havia nenhum fundamento nessas suspeitas. Uma pergunta ao Dr. Oppenheimer. Pois não. Steve Nelson era conhecido seu? Não. Era conhecido da minha mulher, Catherine. Ele e a mulher vieram nos visitar 2 ou 3 vezes em Berkeley. Sobre o que conversar? Sei lá, coisas pessoais. Ele conhecia Jean Tatlock? Superficialmente. Ela não tinha relações pessoais com ele. Portanto, se Jean Tatlock tivesse de fato procurado Steve Nelson, podemos supor que seria por motivos políticos e não pessoais. Tivesse, teria... Olha, eu não sei responder isso. Trata-se de uma hipótese. Os cientistas gostam de trabalhar com hipóteses. Não essas. Vou formular de outra maneira. Se Jean Tatlock soubesse alguma coisa do Projeto Manhattan, não importa por intermédio de quem, ela passaria essa informação ao comunista Steve Nelson? De mim, ela não soube nada. O senhor vê alguma conexão dessa hipótese com o trágico fim de Jean Tatlock? Eu fiz uma pergunta, doutor. Eu sei. E eu não respondi. Senhor presidente. Atendendo ao pedido da defesa, não vamos autorizar mais perguntas ao Dr. Oppenheimer. Neste momento, quem está depondo como testemunha é o Sr. Lansdale. O senhor confirma que o Dr. Oppenheimer se negou a mencionar o nome de Chevalier quando falou das tentativas de espionagem da União Soviética? Ele não se negou a mencionar o nome de Chevalier. Apenas não mencionou. Decidiu que isso não interessava. Mentir parece característica dos cientistas. Característica de cientista é decidir pela própria cabeça o que interessa ou não em uma investigação. Ele não foi o primeiro nem o último cientista a dificultar meu trabalho. O senhor se julga no dever de defender o Dr. Oppenheimer perante essa comissão? Eu estou procurando ser o mais objetivo possível. Suas respostas me deixam com dúvidas sobre isso. As suas perguntas é que me deixam em dúvida sobre os objetivos dessa comissão. Me preocupa muito que a histeria que se espalha por aí contra comunistas esteja contaminando essa comissão. O senhor quer dizer que esse inquérito é uma manifestação de histeria? Eu quero dizer... Sim ou não? Eu me recuso apenas sim ou não. Se o senhor continuar assim... O quê? Se o senhor me deixar falar até o fim, responderei com prazer. Por favor. Creio que a histeria anticomunista que se espalha atualmente é perigosa para a nossa vida social e para o nosso modelo de democracia. O medo e a demagogia se sobrepõem à lei e à justiça. Uma última questão. É certo que na época, 1943, os oficiais de patentes inferiores à sua
eram contrários à concessão de garantias de segurança ao Dr. Oppenheimer? Se tivesse me baseado apenas nos relatórios do FBI, eu também seria contrário. Mas o sucesso de Los Alamos, a bomba atômica, isso sim foi obra do Dr. Oppenheimer. Senhor presidente. Com a palavra, Ward Hughes. Obrigado. Sr. Lansdale, quando concluiu que o Dr. Oppenheimer não era comunista, o que o senhor entendia por comunista? Quem julga ter mais deveres com a Rússia soviética que com o seu país. Essa minha definição não tem nada com ideias filosóficas ou políticas. E quais eram as ideias políticas do Dr. Oppenheimer? Extremamente liberais. Me permite interrogá-lo sobre uma hipótese? Pois não. Suponhamos que o senhor seja presidente de um grande banco. Olha, não seria nada mal. O senhor empregaria alguém que tivesse sido amigo de assaltantes de banco? Se ele fosse competente. Imagine que o senhor tem alguém assim como diretor do seu banco. Ele realiza grandes negócios. Um belo dia, ele é procurado pelo amigo que diz ter uns conhecidos interessados em assaltar o seu banco. Não vai lhe acontecer nada. O que precisa fazer é desligar por alguns minutos o sistema temático. O seu diretor repele a proposta indignado. Vamos admitir agora que ele comunica o fato ao senhor 6 meses depois, ao comentar um assalto a um outro banco de outra cidade, por exemplo. O senhor não acharia um pouco esquisito? Eu lhe perguntaria por que só agora estava me contando isso. Digamos que ele respondesse: bom, quem me procurou com a proposta era um bom amigo. Eu não levei a sério, estou certo que ele pessoalmente não tem nada a ver com esse assunto do outro banco. O senhor não perguntaria o nome do amigo? É provável. Mas também investigaria se realmente se tratava de coisa séria ou lorota. Agora imagine que o diretor do seu banco lhe contasse a história de outro modo. O meu amigo disse que a quadrilha de conhecidos dele quer assaltar vários bancos. O senhor não acharia melhor entregar o caso à polícia? Com certeza. Sim. A polícia, claro, apertaria o diretor do banco para ele revelar o nome do tal amigo. O diretor vai ao senhor, que não se esqueça, é o presidente do banco. Sr. Lansdale, lembra aquela história que eu contei da história do assalto aos bancos? Pois saiba que foi tudo conversa fiada. Eu só lhe contei para evitar complicações para o meu amigo. O senhor não ficaria intrigado? Que raio de história é essa? O que tem por debaixo disso? Desde quando alguém protege um amigo contando uma lorota dessas? Certamente eu me faria essas perguntas. Mas faria na hora e não há 12 anos depois. Pois já se sabe que muito integrante da tal quadrilha, nenhum integrante da tal quadrilha assaltou qualquer banco. Mais alguma pergunta ao Sr. Lansdale? Bom, eu fiz a mesma pergunta ao Coronel Pesch, mas não fiquei satisfeito com a resposta. É possível garantir 100% de sigilo de um projeto bélico? Não. Por quê? Teríamos de suprimir todas as liberdades individuais e públicas. E esse não me parece um bom caminho. Nem a mim. Não é uma questão fácil. Não, não é. Para terminar, uma curiosidade de leigo ou de ingênuo. Nesse momento que estamos sentados num barril de pólvora e cercados de tanto aparato de segurança, eu me pergunto se a melhor maneira de guardar todos esses segredos não seria divulgá-los. Assim, os segredos deixariam de ser segredos. Exato. Com isso, estaríamos devolvendo à ciência o direito e até a obrigação de tornar público os resultados de suas pesquisas e experiências. Isso é pouco provável, Sr. Evans. Atualmente, o mundo se acha dividido entre cobras e ovelhas. E estamos todos dentro do matador. Foi só uma ideia. Eu sou leigo e até ingênuo em questões científicas.
batizada de Ivy Mike, a primeira bomba de hidrogênio dos Estados Unidos foi testada às 7 horas e 15 minutos da manhã do 1º de novembro de 1952. Uma ilha desapareceu nas águas do Pacífico. O presidente Harry Truman anunciou o monopólio americano da bomba H. Meses depois, em agosto de 1953, a primeira bomba de hidrogênio soviética foi testada no Mar da Rússia. E o primeiro-ministro George Malenkov declarou: os Estados Unidos não têm mais o monopólio da bomba de hidrogênio. Começava a Guerra Fria. Aconteceu o que eu temia. O New York Times publicou a carta da Junta de Energia Atômica com acusações ao Dr. Oppenheimer, feitas por testemunhas nesta comissão, para responder o que considero uma campanha contra ele, campanha que jamais eu aprovei. Os seus advogados enviaram carta-resposta ao jornal. As cartas levaram para as ruas as investigações desta comissão, que deveriam ser sigilosas. A opinião pública está dividida. Sr. Gray, a carta publicada pelo New York Times afirma, entre outras coisas, que o Dr. Oppenheimer se opõe ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio porque, aspas, ele não era politicamente desejável. Dr. Oppenheimer, eu tenho aqui um relatório do Conselho Científico, do qual o senhor era presidente, de outubro de 1949. O relatório discutia se os Estados Unidos deveriam ou não produzir a bomba de hidrogênio. Lembra-se desse relatório? É o relatório da maioria. Fui eu que redigi. O fato do poder de destruição dessa arma não ter limites faz dela um perigo para a humanidade. Por princípios éticos, consideramos errado desenvolver semelhante arma. Esse é um trecho do relatório da minoria, encabeçada por Henrique Fermi e Isadora Isaac Rabi. O relatório da maioria diz a mesma coisa. Todos nós esperamos que possa ser evitado o desenvolvimento dessa arma. Todos nós concordamos que seria um erro no momento se os Estados Unidos acelerassem o desenvolvimento dessa arma. Por quê? Porque estavam jogando os cientistas numa insana queda de braço com a União Soviética. Desde 1949, quando os russos lançaram sua bomba atômica, quase 4 anos depois da nossa, criou-se uma histeria nacional de que deveríamos mostrar a nossa superioridade lançando a bomba de hidrogênio. Não acha essa uma reação natural? Natural, talvez, mas insana. Tanto que os russos depois também fizeram a sua bomba de hidrogênio. Estava claro que depois de uma terceira guerra com bombas de hidrogênio, não haveria vencedores nem vencidos. Então eu julguei mais inteligente lançarmos uma declaração internacional de renúncia a essa arma. Uma renúncia sem controle. Os russos declararam em Genebra, em 1946, depois das bombas no Japão, que não aprovariam nenhum controle sobre fabricação de armas atômicas. Por que acredita que em 1949, quando redigiu esse relatório, os russos interromperiam seu programa nuclear? O relatório aconselhou um programa de pesquisas. Isso não era uma maneira de protelar, de atrasar o desenvolvimento da bomba? O relatório sugeriu um programa de pesquisas de 5 anos. Porque o modelo que nós tínhamos era ruim, era péssimo. Por isso nós pedimos mais tempo. O seu prognóstico estava certo? Não. Em 1951 surgiram algumas ideias brilhantes. E no final de outubro de 1952 testamos a primeira superbomba. Tudo indica que o teste foi muito bem sucedido. Muito. Em 10 minutos, uma ilha desapareceu nas águas do Pacífico. 9 meses depois, os russos também tinham sua superbomba. Andrei Sakharov. Conhece esse nome? Ele é o pai da bomba atômica russa, não é? Um sinal superior à nossa. Superior em quê? Os russos explodiram a chamada superbomba seca, muito mais leve e que não necessitava de dispositivo de esfriamento. Estrategicamente, isso era tão importante assim. Os nossos primeiros modelos de bomba H eram tão pesados que só com carros de boi conseguiríamos levá-las até o alto. Senhoritas, eu não sei se o que eu vou dizer aqui é segredo, mas em 1942, antes de Los Alamos, o Dr. Oppenheimer pensou em fazer uma bomba termonuclear.
Uma bomba pelo menos 10 mil vezes mais potente que uma bomba atômica. O senhor teria tido escrúpulos morais em desenvolver uma bomba dessa? Em 1942? Não. Os escrúpulos vieram muito mais tarde. Suponho que os escrúpulos morais... Vamos deixar de lado a palavra morais, por favor. Ok. Imagino que seus escrúpulos em relação à bomba de hidrogênio surgiram depois de Hiroshima. O senhor trabalhou na bomba de hidrogênio? Colaborei como consultor. Em 1951, eu reuni os principais cientistas em uma conferência. Estávamos entusiasmados com as novas possibilidades e muitos voltaram a usá-las. E de quem eram as ideias mais geniais? Principalmente de Teller. Edward Teller. Os computadores de John von Neumann também foram importantes. Como as contribuições de Hans Bethe e de Henrique Fermi. O senhor voltou a usá-los? Tinha outras tarefas. Na área termonuclear, a minha contribuição foi insignificante. Eu tenho aqui uma patente de invenção da bomba termonuclear registrada pelo senhor em 1994. Nela consta também o nome de Teller. Sim. A patente foi concedida em 1946. É fato que ele recebeu apelos de Teller para ir a Los Alamos, mas recusou, dizendo que desejava manter-se neutro na questão da bomba H. É possível que o senhor quisesse manter-se neutro? Teller queria ver aprovado a todo custo o programa da superbomba. Eu fui encarregado de examinar os prós e os contras, até que o presidente dos Estados Unidos ordenou o programa de urgência. Mesmo assim, se recusou a voltar a Los Alamos. Achei correto assumir a responsabilidade do programa. Mesmo depois que ele foi ordenado pelo presidente? Eu continuei considerando a superbomba uma arma infame e que seria melhor que não existisse. Mas eu apoiei o programa de urgência. Como? Por conselhos. O que mais? Recomendei a Teller alguns jovens cientistas, alunos meus. Consta que o senhor era um entusiasta do programa em 1951. Entusiasta das ideias científicas, ideias muito sedutoras. Sedutoras as ideias científicas e abominável o seu resultado. A bomba. É isso mesmo que eu entendi? Olha, não é culpa dos físicos se as ideias geniais acabam sempre se transformando em bombas. Não pensa que nessa atitude pode haver uma lealdade dividida? Lealdade dividida entre quem? Lealdade ao governo? Lealdade à humanidade? Se os governos não se mostram à altura das conquistas das ciências, esse conflito de lealdades existe sim, mas para os cientistas. Diante desse impasse, qual dessas lealdades teve a sua preferência? Eu dei ao meu governo sempre absoluta lealdade, sem perder o constrangimento e os escrúpulos, e sem querer dizer que isso estava certo. O certo é dar ao governo, em todas as situações, inteira lealdade. Isso aí. Estou refletindo sobre o assunto. Mas eu sempre fiz isso. A história antiga registra o extermínio de uma ou outra tribo, de uma ou outra etnia, de um ou outro povo. Agora toda a humanidade pode ser exterminada. É o que acontecerá se não desenvolvermos a convivência política de que o planeta precisa. A possibilidade do apocalipse é uma realidade. Sabemos disso. Mas o perigo ainda não nos parece suficientemente próximo. Achamos que ainda há tempo, mas não temos muito mais tempo. Acha que com essas palavras estava apoiando o programa do governo? Elas não tinham nada a ver com o programa. Quando eu dei essa entrevista, nós já havíamos testado a superbomba e os russos também. Isso não é exato. O senhor deu essa entrevista antes das eleições presidenciais de 1952, quando ainda tínhamos o monopólio.
A guerra na Coreia tinha acabado e as nossas posições na Ásia pareciam seriamente ameaçadas. Vamos defender a ideia de uma guerra preventiva. Eu fui contra. O senhor ainda tem sérios escrúpulos morais quanto à bomba de hidrogênio? Ai, por favor, deixa de lado essa palavra morais. O relatório do Conselho Científico redigido pelo senhor diz: nossa opinião é que a bomba de hidrogênio jamais deveria ser construída. Quando o presidente ordenou o programa de urgência, qual foi a sua reação? Me demiti. Apesar das suas recomendações, a bomba foi testada no final de 52. Eu temia que esse teste sepultasse qualquer esperança de um acordo mundial pelo desarmamento. Por isso eu era contra os testes nucleares. Doutor Oppenheimer, o Estado que gasta enormes somas de enormes somas de dinheiro em pesquisas pode ser impedido de usar livremente o resultado dessas pesquisas? Se esses resultados permitem a destruição da humanidade, sim. Por isso o senhor defende que os Estados Unidos procure se entender com a Rússia soviética. Olha, se o outro lado fosse o diabo em pessoa, a gente deveria se entender com o diabo em pessoa. Eu tenho confiança no poder final da razão. Como o senhor nota que uma nova ideia é realmente importante? Um sentimento de profundo pavor toma conta de mim. Se o senhor é o pai da bomba atômica, Eu nunca pedi esse título. quem, na sua opinião, seria o pai da bomba de hidrogênio? Edward Teller, sem dúvida. Nunca me interessei em ver imagens dos impactos da bomba em Hiroshima e Nagasaki. O meu trabalho era construir a bomba, fazer a ciência progredir. O que se fez com as minhas descobertas não me diz respeito. Fazer a bomba de hidrogênio só trouxe paz ao mundo. Veja a história e compare como, a partir da segunda metade do século XX, o mundo viveu com menos guerras e menos mortes. A beleza da ciência não deve conhecer limites. Não temos de nos preocupar com política, dinheiro ou questões éticas. Nosso dever como cientistas é descobrir sempre mais. Mas reconheço que o saber sem moral é incompleto, assim como moral sem ciência de pouco vale. Meu nome é Edward Teller. Minhas conversas com Oppenheimer sobre a bomba de hidrogênio começaram no verão de 1942, em Berkeley. Os melhores nomes da física discutiam então se seria possível desenvolver um programa termonuclear. Estávamos fascinados pela ideia de reproduzir o milagre da energia solar mediante a fusão de núcleos leves. A primeira dificuldade surgiu quando constatamos que para fazer funcionar uma bomba de hidrogênio precisávamos do calor, da energia produzida por uma bomba atômica. Sem fissão, não haveria fusão. Eu não sei se isso está claro. Com o tempo, conseguimos produzir essa energia por outros meios. Outra dificuldade foi que não tínhamos computadores suficientes. Enfim, todos concluíram não ser possível fazer a bomba H em Los Alamos. Todos, menos eu. Eu era o pai da criança. E o olhar dos pais sobre os filhos nem sempre é o melhor. Quando surgiram as condições para produzir a bomba H? Logo depois do teste da bomba atômica em Alamogordo. Nós queríamos... Nós? Oppenheimer, Fermi, Betty, os melhores entre nós, queríamos nos dedicar de corpo e alma à bomba de hidrogênio. Bem, aí aconteceu Hiroshima e Oppenheimer decidiu que o melhor seria abandonar o programa. Depois de Hiroshima, os cientistas pareciam estar de ressaca, como aquelas ressacas depois de uma enorme bebedeira. O Dr. Oppenheimer disse
o melhor era devolver Los Álamos aos índios. Dizem que disse isso, eu não posso garantir. E depois de Hiroshima, ele abandonou Los Álamos quando poderíamos fazer a superbomba imediatamente. Se ele ficasse em Los Álamos e apoiasse o programa, não tenho dúvida de que conseguiríamos. Logo que terminou a guerra, muitos outros competentes cientistas teriam colaborado. Tempos depois, em 49, ficou mais difícil reunir tantas boas cabeças. Para deixar bem claro, nós poderíamos ter feito a bomba H mais cedo. Acredito que sim. Mais cedo quando? Se tivéssemos começado em 45, ela estaria pronta provavelmente em 48. Portanto, antes que os russos tivessem a bomba atômica. Dr. Teller, foi dito que o sucesso do programa da superbomba se deve a uma brilhante descoberta sua em 1951. Se Betty, Verne e outros não acompanhassem Oppenheimer, abandonando o programa, eles certamente fariam a mesma descoberta brilhante. As ideias brilhantes não dependem de um só indivíduo. São frutos de organização de trabalho e de pesquisa coletiva, como foi a bomba atômica. Com isso, teríamos a superbomba muito antes. E evitaríamos as seguidas surras que os Estados Unidos levaram na China, na Coreia e em outras guerras em que se envolveram. O país continuaria sendo uma potência mundial à frente de todos, e principalmente dos comunistas. Por volta de 1945, nosso serviço secreto informou que os russos estavam no mesmo nível dos Estados Unidos em termos de pesquisa. Por isso eu defendia a superbomba, enquanto outras pessoas brincavam com fantasias, como o desarmamento mundial. As outras pessoas eram o governo da época, o governo, os físicos, a opinião pública. Aquilo me levava ao desespero. A ilusão do desarmamento. O senhor deixou Los Álamos em fevereiro de 1946. Não fazia mais sentido continuar lá se não era para fazer a bomba de hidrogênio. Em 1949, depois que os russos lançaram sua superbomba, o senhor esteve com Oppenheimer. Quando soube da bomba atômica dos russos, foi como levar uma palmada na cabeça. Eu não acompanhava o noticiário. Telefonei a Oppenheimer e perguntei: pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Pedi um conselho. Lembro palavra por palavra o que ele me disse. Não vá o senhor também perder a cabeça agora. Em outras palavras? Bem, em outras palavras, ele estava dizendo que era contra fazer a superbomba. E sem o apoio e a influência dele, esse programa dificilmente seria realizado. Nenhum outro cientista poderia se aliar ao senhor? Hans Bethe. Físico, como o senhor. Um dos melhores. Eu o procurei em outubro de 1949 e ele aceitou voltar a Los Álamos e trabalhar na bomba H. Mas o Conselho Científico se colocou contra o programa de urgência e Oppenheimer nos convidou a visitá-lo em Princeton. Eu alertei a Hans Bethe. Depois de conversar com Oppenheimer, você não vai querer mais ir a Los Álamos. E ele foi? Quando saímos do encontro com Oppenheimer, Bethe me disse para ficar sossegado que ele continuava decidido a ir a Los Álamos. 2 dias depois, me telefonou. Edward, pensei no assunto. Não posso ir. Ele teria voltado a falar com Oppenheimer? Acredito que sim. Consta que depois o Dr. Oppenheimer apoiou o programa de urgência para a superbomba, quando o presidente deu ordem de levá-lo adiante. Não me lembro desse apoio. Só me lembro que o Conselho Científico, presidido por ele, criou todas as dificuldades possíveis para o desenvolvimento do programa. Procurou o Dr. Oppenheimer? Algumas vezes. Ele mantinha uma posição neutra. Foi o que me disse, e eu pedi que ele me indicasse alguns bons colaboradores. E ele indicou? Vários, não é? Escrevi para todos eles. Não veio nenhum. Dr. Teller, concorda com os que dizem que o Dr. Oppenheimer foi desleal com os Estados Unidos? Até que me prove o contrário, acredito que ele sempre quis servir aos melhores interesses dos Estados Unidos. O senhor o considera leal? Subjetivamente, sim. Objetivamente? Bem, objetivamente ele deu alguns conselhos errados que prejudicaram o país. Deve-se duvidar da lealdade de um homem só porque um dia ele deu um conselho que mais tarde consideramos errado? Não, claro que não.
Mas foi o que disse. Aqui se investiga se o Dr. Oppenheimer foi leal com o seu país, se é confiável e se não representa risco para a segurança dos Estados Unidos. Não fui eu que propus essa comissão, essa investigação. O senhor acusou o Dr. Oppenheimer de comunista ao Comitê de Atividades Anti-Americanas do senador Joseph McCarthy. Ninguém tem provas dessa infâmia, nem o senhor. Não, eu não tenho provas. Vou lhe fazer uma pergunta simples. O Dr. Oppenheimer representa um risco à segurança dos Estados Unidos? Considerando o procedimento confuso que ele teve depois da guerra, eu me sentiria mais seguro se os interesses vitais do país não estivessem às suas mãos. E esse procedimento confuso se deve às simpatias dele pela esquerda, pelos esquerdistas? A filosofia de um homem influi sempre nas suas decisões. O senhor pode definir a filosofia do Dr. Oppenheimer? Não. Mas me surpreende que ele acredite que os homens se renderão à força da razão se tivermos a paciência de convencê-los. Por isso ele defende o desarmamento. E o senhor, claro, não compartilha dessa ilusão. Os homens só se convencem pelo medo. Só quando as armas nucleares tiverem a capacidade de destruir o planeta, os homens se renderão à força da razão. Eu não tenho mais nada aqui para perguntar. Eu gostaria de saber alguma coisa, senhor Pera. O entusiasmo é um requisito para o desenvolvimento de armas? Sem entusiasmo não teríamos feito a bomba atômica em 1945 e nem a bomba de hidrogênio. Muito bem. Ou melhor, muito mal. Agora devemos censurar alguém que não se entusiasma para certas coisas, como a bomba de hidrogênio? Não. Mas é bom perguntar por quê. O senhor nunca teve escrúpulos morais no caso da bomba de hidrogênio? Nunca. Significa que pode trabalhar na construção de uma bomba e quando ela estiver pronta dizer: agora o problema não é mais meu, vejam lá o que vocês vão fazer com ela. Olha, eu não sou indiferente ao problema, mas não me cabe prever as consequências nem o uso que farão do meu trabalho. É possível prever o uso que se fará de uma bomba de hidrogênio? Não. A esperança do cientista é que ela nunca seja usada. Mas o princípio em que ela se baseia, a energia mais barata e poderosa que pode ser produzida, isso sim pode mudar para melhor a face da Terra. É nisso que apostamos. E Deus te ouça. Quando Otto Hahn chegou à fissão do urânio, ele não estava pensando em utilizar aquela energia para fazer bombas. E quem foi o primeiro a pensar nisso? Oppenheimer. E foi uma ideia muito fecunda, que só os ingênuos podem chamar de imoral. Peço que o senhor me explique isso. Eu estou velho demais para entender sozinho. Veja, as descobertas da ciência em si mesmas não são boas nem más, morais ou imorais. Elas são o que são. Podem ser usadas para o bem ou para o mal. Isso vale tanto para a energia elétrica quanto para a energia nuclear. E ao longo da sua difícil evolução, a humanidade sempre acaba aprendendo a usar essas descobertas para o bem. E o senhor disse que não confia na força da razão. Confio nos fatos. E nos jornais que nos testes com a superbomba houve um terrível acidente. Bikini Atoll. Morreram 23 pescadores japoneses. Creio que sim. O senhor chama isso de acidente? O pesqueiro foi envolvido em uma tormenta de poeira radioativa. O vento do mar mudou de repente. E qual foi a sua reação? Nomeamos uma comissão para estudar o caso. Conseguimos melhorar muito as previsões meteorológicas para os testes futuros. Que espécie de gente são os físicos? Como assim? Eu já perguntei isso ao Dr. Oppenheimer. O que ele respondeu? Pode repetir, Dr. Oppenheimer? Que somos pessoas iguais a todas. Claro. Só que os cientistas precisam de um pouco mais de imaginação e de um cérebro um pouco melhor. Fora isso, Oppenheimer tem razão. São pessoas iguais a todas. Obrigado. Mas eu ainda estou curioso de saber que espécie de gente são os físicos. Doutor Oppenheimer, o senhor quer fazer alguma pergunta ao doutor Pera? Não.
nada a perguntar ao Dr. Teller. Mas, se essa comissão permitir, eu gostaria de dizer mais algumas palavras. Por favor. Toda descoberta científica subverte a ordem das coisas. Subverte as nossas ideias sobre o mundo, sobre a natureza, sobre o universo. E obriga a humanidade a caminhar para frente para desgosto dos que gostariam de ver o mundo parado, imóvel, com uma placa na porta. Favor não incomodar. Foi assim quando se descobriu que a Terra não é mais que um pequeno planeta entre milhões de outros. Foi assim quando conseguimos reduzir a matéria, que parecia complexa, a algumas partículas elementares capazes de liberar enormes quantidades de energia. Se continuarmos nosso trabalho sem pensar nas consequências, obrigaremos a humanidade a se organizar em função dessas novas descobertas, desses novos conhecimentos, e acabar com essa divisão do mundo em dois, um livre e o outro escravo. Só Deus sabe se para chegar a isso será necessária uma guerra nuclear, como no passado foram necessárias tantas guerras intermináveis e talvez até mais cruéis. Deus queira que não precisemos de uma guerra nuclear para a humanidade aprender a usar melhor os avanços da ciência. Por minha coerência, estou farto de ler nos jornais que sou um belicista incorrigível. Espero que um dia possam ver em mim um amigo da paz. Isso se sobrevivermos, como exigem todas as abolições. Dr. Teller, pois se o seu diagnóstico não estiver certo e acontecer uma guerra nuclear, não teremos a quem nos queixar, nem por que nos queixar. É isso que o senhor tinha a dizer? É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Pode se retirar, por favor. Sim. A próxima testemunha, Dr. Hans Beck. Eu juro dizer a verdade, toda a verdade e somente a verdade. Que Deus o ajude. Vim para a América em 1935, mais ou menos na época de Edward Teller. O senhor veio de onde? Munique. Fiquei pouco tempo na Inglaterra e depois aprendi física nuclear aqui até ir para Los Alamos. Em Los Alamos, o senhor chefiou a área teórica, está correto? Sim, até o final da guerra. E o Dr. Teller trabalhou sob sua chefia. Senhor Marcos? Bem, como foi a sua relação de trabalho com o Dr. Teller? Nem... Somos amigos, mas era difícil contar com ele em Los Alamos. Seja mais específico, por favor. Edward é um sujeito genial, cheio de ideias brilhantes que ele desenvolve loucamente até jogar fora. Aí fica tocando piano noites seguidas até que vem com novas ideias, igualmente brilhantes, e pede que todos se entusiasmem por elas. Edward é um gênio, mas precisa de alguém que filtre suas ideias. O chefe da área teórica preferir renunciar a ele para não comprometer o trabalho de toda a equipe. O que significa ou renunciar a ele? Dispensei Edward de todos os trabalhos do nosso programa porque ele só se interessava pela superbomba. E olha que precisávamos muito dele. Em Los Alamos, havia grandes divergências entre o Dr. Teller e o Dr. Oppenheimer. Eles não gostavam um do outro. Edward vivia reclamando que Oppenheimer não dava atenção aos seus trabalhos, nem se entusiasmava por eles. Claro, Oppenheimer tinha mais o que fazer, além de se ocupar com a fixação de Edward na superbomba. O senhor se dava bem com o Dr. Oppenheimer? As maravilhas. Nós nos conhecemos em Göttingen, em 1929, se não me engano, e nos tornamos bons amigos. Ele era o único homem capaz de comandar o trabalho em Los Alamos. Segundo o Dr. Teller, o programa de superbomba foi abandonado por causa dos escrúpulos morais dos cientistas, especialmente do Dr. Oppenheimer. Isso não é correto. Os estudos da bomba H ainda eram insatisfatórios. Mas Hiroshima nos colocou diante das consequências de se trabalhar nessas bombas. Não poderíamos mais ignorar o uso militar do nosso trabalho. O senhor saiu de Los Alamos e foi ensinar física em Ítaca, mas voltou para lá como convite do Dr. Teller quando os Estados Unidos se envolveram na guerra da Coreia. Não teve escrúpulos morais de trabalhar na bomba H?
Ajudei a construí-la e até hoje me pergunto se ela não foi um erro. Desculpe, mas então, por que voltou a Los Alamos? Porque sabia da corrida armamentista e tinha esperança de que a superbomba seria irrealizada. Mas ela se tornou possível graças a uma ideia genial de Edwards. O senhor acabou de nos dizer que é um bom amigo do Dr. Oppenheimer. É verdade. Então quero lhe fazer uma pergunta que é do interesse direto dessa comissão. Se o senhor Marx já tiver terminado. Sim. Trata-se de uma hipótese, claro, mais uma. Diante de um conflito biliar entre o senhor e os Estados Unidos, a favor de quem o Dr. Oppenheimer decidiu? A favor dos Estados Unidos. Tomara que isso nunca aconteça. Senhor Roger Bloch, Quando o Dr. Pelli o convidou para trabalhar em Los Alamos, ele lhe ofereceu um ordenado. Demais. Quanto? $5.000 por mês. Ele aceitou? Aceitou. As boas ideias custam caro. E eu gosto de comer. Esse é um artigo publicado no Scientific American, no começo de 1950, assinado pelo senhor. Poderia, por favor, ler o trecho assinalado? Se fizermos uma guerra usando bombas de hidrogênio e a ganharmos, a história não se lembrará dos ideais pelos quais lutamos, mas sim do método. Esse artigo foi escrito pelo Dr. Hans Bethe, pouco antes dele ir para Los Alamos trabalhar justamente na fabricação da bomba. Em qual o Dr. Bethe devemos acreditar? No que se opõe ao uso da bomba de hidrogênio ou no que trabalha para fazê-la por $5.000 mensais? O que li corresponde exatamente à minha opinião atual. Como? Podemos justificar a criação da bomba de hidrogênio apenas na medida em que formos capazes de impedir o seu uso. se eu entendi, o senhor considera um erro fazer a bomba de hidrogênio. E qual seria a alternativa para os Estados Unidos diante da bomba dos russos? Deveríamos ter chegado a um acordo com os russos para ninguém fazer essa maldita coisa. Para o Dr. Teller, uma guerra atômica não causaria necessariamente mais sofrimentos do que as guerras anteriores. Qual é a sua opinião? Nem ouvi esse disparate, muito menos dizer o que penso. Desculpe. Tudo bem. Esta comissão agradece a sua presença, Dr. Beck. Era o meu dever. Posso pedir ao Dr. Oppenheimer, por favor, de me telefonar para o hotel para terminar aqui? Mas quanto tempo nós ficaremos aqui hoje, senhor presidente? Talvez pudéssemos deixar os depoimentos que faltam para amanhã, Sr. Rock. Considerando que ele nos esperou até agora, eu peço para ouvir o Sr. Griggs. Nesse caso, por que não ouvimos também o Dr. Rabin? Como queira. Sr. Griggs, por favor. Podemos jantar juntos mais tarde. Fica à sua espera no hotel. David Tessiel Griggs. Podem me chamar só de Griggs. Eu gostaria de depor sob juramento. É por sua livre vontade que comparece a esta comissão? Não. Recebi ordem da Força Aérea. Neste caso, devo informar que o senhor deverá expressar aqui apenas e tão somente a sua própria opinião, entendido? Perfeitamente. Qual o seu posto atual na Força Aérea? Cientista-chefe. Qual sua área? Geofísica. Qual é o seu ponto de vista, Dr. Oppenheimer, sobre a bomba de hidrogênio? Conheço. Recebemos todos os seus relatórios e pareceres. E o que diz a respeito? Houve entre os cientistas uma conspiração contra a superbomba. Esse grupo era chefiado pelo Dr. Oppenheimer. Esta é a sua opinião pessoal? Sim. E também a opinião pessoal do ministro da Aeronáutica e a opinião pessoal do general Vandenberg, chefe do Estado-Maior da Força Aérea. E em que se baseia essa opinião? Eu não conseguia entender o comportamento do Dr. Oppenheimer e de outros cientistas. Até que um belo dia encontrei a chave do enigma. Em 1951, houve uma conferência chamada Projeto Vista para discutir
se era melhor ter uma frota com superbombas ou ampliar a defesa aérea com sistemas caríssimos de alarme, foguetes antiaéreos, etc. A Força Aérea queria a frota de bombardeiros, claro. Oppenheimer já chegou lá. Eu tinha atacado a ampliação da defesa aérea quando o Dr. Rabi foi ao quadro negro e escreveu a palavra SORC. SORC. Pode soletrar? C-O-R-C. As iniciais dos que defendiam o desarmamento mundial. C de Zacarias, O de Oppenheimer, R de Rabi e C de Charlie Lauritz. John Rod, posso fazer uma pergunta à testemunha? O senhor interrogará o senhor Griggs quando chegar a sua vez. Então poderá lhe fazer as perguntas que quiser. Como terminou a conferência? Com um documento contrário à posição da Força Aérea. Na época se espalhou que o ministro da Aeronáutica teria dito no Pentágono que no dia em que tivermos tantas e tantas bombas de hidrogênio poderemos dominar o mundo. Espalharam isso para acusar a Força Aérea de ser formada por belicistas radicais. Chamei o Dr. Oppenheimer às falas. Perguntei se era ele que estava espalhando essa história. Ele disse que tinha ouvido, mas não levava a sério. Então eu disse que eu sim, levava isso muito a sério, porque estavam espalhando mentiras com um objetivo muito claro. O Dr. Oppenheimer me perguntou se eu estava duvidando da lealdade dele ao país, e eu disse que sim. Como ele reagiu? Me chamou de paranoico e foi embora. Naquele momento, eu entendi por que o Dr. Oppenheimer elogiava os aspectos técnicos do programa, mas boicotava o projeto da Força Aérea de investir na fabricação de várias bombas de hidrogênio. Entendi também as queixas do Dr. Edward Teller. Acredita que há uma relação entre as ligações esquerdistas do Dr. Oppenheimer e a posição dele na questão da bomba de hidrogênio? Estou certo que sim. Ele é um risco à segurança nacional? Um risco muito grande. Obrigado. A testemunha é sua, Sr. Marx. Dr. Oppenheimer pede que renunciemos a interrogar o Sr. Gray. A comissão não deve interpretar isso como uma aprovação ao que disse a testemunha. Permite, senhor presidente. Sr. Griggs, quando o Dr. Rabi escreveu aquelas 4 letras do quadro negro, ele estava mandando um recado, um sinal secreto da posição dos 4 cientistas contra a bomba de hidrogênio? Foi o que eu disse. Havia muita gente na conferência? Muita. E como as pessoas reagiram quando o Dr. Rabi escreveu aquelas letras? Alguns riram. Se estivesse envolvido numa conspiração, quisesse mandar um recado a outros conspiradores, o senhor acharia inteligente escrever o recado num quadro negro? Eu não disse que aquele foi um gesto inteligente. Além do mais, eu nunca estive metido em conspiração. Nem eu. Mas se eu tivesse, iria combinar como agir com os demais conspiradores e não escrever os seus nomes no lugar público. Uma coisa não tem a ver com a outra. Fato é que Rabi escreveu o nome dos 4 no quadro negro. Sorte. C de Zacarias, O de Oppenheimer. O senhor já disse isso. Estou satisfeito. Está dispensado, Sr. Griggs. Muito obrigado. A última testemunha é o Dr. Rabi. Creio que ele já está aqui, senhor presidente. Eu cumprimento a todos. Vejo que estão cansados, querem ir para casa. Meu nome é Isadore Isaac Rabi. Os pais do Oppenheimer foram mais prudentes na escolha do nome dele. Julius Robert. Isadore Isaac Rabi. Jura que vai dizer a verdade, toda a verdade e somente a verdade com a ajuda de Deus? É, que Deus me ajude. Já costumo jurar 3 vezes por semana. O que o senhor faz atualmente?
Ensino física na Universidade de Colômbia. Poderia nos dizer as funções, os cargos que o senhor ocupou no governo? Vamos ver se consigo me lembrar de todos. Presidente do Conselho Científico, membro da comissão que assessora o presidente dos Estados Unidos na área científica e mais uma porção de comissões, pesquisas, projetos, laboratórios que me roubam tempo enorme. Então o senhor vai me perguntar, e quando é que o senhor tem tempo para ensinar física? Pois é. Eu não quero tomar muito do seu tempo. Para o Oppenheimer, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu poderia estar aqui no lugar dele. Eu também fui contra a urgência do processo de criação da bomba de hidrogênio. O que levou o Dr. Oppenheimer a ser contra o programa? Porque, tecnicamente, era uma bela porcaria. Porque ele sentia que a superbomba enfraqueceria nossa posição pelo desarmamento mundial. Foi dito nessa comissão que teria existido uma conspiração contra a superbomba encabeçada pelo Dr. Oppenheimer e que o senhor seria um dos conspiradores. Sou capaz de jurar que quem disse isso foi aquele sujeito que encontrei ao entrar aqui. Eu poderia contar muitas histórias do Sr. Griggs. Mas o que nos interessa são as histórias contadas pelo Sr. Griggs. Pois é. Lembra-se de uma conferência chamada Vista? Lembro, muito bem. E do que se tratava? Tratava-se de tirar da cabeça da Força Aérea a ideia estúpida de resolver a questão de segurança com esquadrilhas estratégicas de bombardeiros de hidrogênio. Se tivéssemos ouvido esses super-homens, teríamos declarado a Terceira Guerra Mundial com bombas de hidrogênio na menor crise que surgisse com outros países. E o Sr. Griggs defendia a posição da Força Aérea. Eu nunca vi o Sr. Griggs defender outra posição, senão a de quem lhe dá emprego. O senhor sabe o que significa SORC? Sei. Na conferência, o senhor escreveu essa palavra no quadro negro. Não. Quem escreveu foi o Zacarias e fez o maior sucesso. Quem é Zacarias? Conselheiro científico da Marinha, um físico nuclear dos melhores. E por que ele fez o maior sucesso? A plateia ria até não poder mais. E o Sr. Griggs ficou com cara de tacho. E por que o Zacarias escreveu aquilo? Porque Griggs, em vez de argumentar, lançava suspeitas sobre seus adversários. Então, quando foi falar depois de Griggs, Zacarias escreveu Zork para dizer que agora vai falar um desses traidores, lacaio dos russos. A palavra tinha sido publicada na revista Fortune, em um artigo que nos atacava. Há quanto tempo o senhor conhece o Dr. Oppenheimer? Desde 1928. Colaborei com ele durante a guerra e até recentemente. Conhece o relatório do FBI a respeito do Dr. Oppenheimer? Conheço. Conhece a carta com acusações ao Dr. Oppenheimer? Li nos jornais. Uma leitura nada agradável. Depois dessa carta, considera o Dr. Oppenheimer um risco à segurança do país? Eu considero a pessoa mais leal que conheço, incluindo a mim mesmo. Obrigado. Senhor Rock? Doutor, como tomou conhecimento do relatório do FBI contra o Dr. Oppenheimer? Por um resumo de 40 páginas que me deram, tirado de um documento muito maior, que eu também poderia ter lido, mas não li. Aquelas 40 páginas já foram suficientes para me causar fome. E o que lhe provocou fome? Os recursos empregados, por exemplo, um dos informantes era um menino de 9 anos. Não se surpreendeu ao ler que o Dr. Oppenheimer mentiu conscientemente às autoridades de segurança em um caso de suspeita de espionagem? Sabendo o que aconteceu a inocentes acusados de espionagem, eu compreendo que Oppenheimer tenha omitido o nome de um amigo para protegê-lo. E mesmo assim o considera a pessoa mais leal que conhece? Sim, porque eu conheço há 25 anos. E se hoje existe uma física americana, o mérito é de Oppenheimer e de uns poucos físicos da nossa geração. Eu não duvido disso.
Mas eu perguntei outra coisa. Se é leal, quem mente para proteger um amigo? O caso Chevalier é insignificante e eu já respondi sobre isso. O importante é que depois dele, esse homem a quem acusam de desleal fez a bomba atômica. Não uma, mas várias. O que vocês estão querendo? Levantar provas contra Oppenheimer repetindo sem parar a mesma história? Consta que o senhor contribuiu com dinheiro para pagar a defesa de Oppenheimer nessa comissão. Sim, a justiça nesse país custa caro. E numa sessão da Academia Nacional de Ciências, o senhor propôs moção de apoio a Oppenheimer. Sim, já que o ministro da Defesa achou conveniente levantar suspeita contra Oppenheimer na imprensa, eu também achei conveniente chamar a atenção da opinião pública para os perigos que representam inquéritos como este. É preocupante que um homem como Oppenheimer seja condenado por suas opiniões. Se um homem for condenado por isso, estaremos renunciando ao que nos faz um país livre e de homens livres. E amanhã, qualquer um de nós poderá estar no lugar dele diante de uma comissão como esta. Sr. Ward Evans, eu não tenho inveja do senhor. E o que o senhor acha que eu deveria ter feito? Devia ter exigido um sumário de culpa com fatos e não opiniões para comprovar a deslealdade de Oppenheimer. Se a questão é ter opiniões, o senhor pode me colocar no lugar dele. Dr. Robb, o senhor sabe que esse inquérito não é um processo judiciário. Aqui não será proferida nenhuma sentença. Sim, mas o veredito desta comissão, senhor presidente, pesará mais que a decisão de um tribunal. No dia 14 de maio de 1954, minutos antes das 10 da manhã, o físico Julius Robert Oppenheimer entrou pela última vez na sala 2022 da Junta de Energia Atômica em Washington para ouvir a decisão da comissão. O primeiro a falar foi Gordon Gray, que apresentou o parecer dos membros da comissão. Eu não concordei e por isso não assinei esse parecer. Com a opinião contrária do Dr. Evans, a comissão concluiu que ao mentir conscientemente às autoridades de segurança, em grave suspeita de tentativa de espionagem, o Dr. Robert Oppenheimer se colocou claramente fora das normas. A lealdade aos amigos é uma das mais nobres virtudes, mas ser leal aos amigos acima dos deveres com o próprio país e sua segurança é, sem dúvida, inconciliável com os interesses nacionais. Em resumo, resumindo, o Dr. Oppenheimer não merece mais a confiança incondicional do governo e da Junta de Energia Atômica. Em seu voto vencido, Ward Evans escreveu que ao mentir conscientemente, não vejo no Dr. Oppenheimer nenhum risco à segurança. As suas ligações comunistas são anteriores ao período em que ele se dedicou à construção da bomba atômica em favor da América. Sobre a bomba de hidrogênio, ele não tinha apenas o direito, mas o dever de defender a sua opinião. Assinado Ward Evans. quando eu entrei nessa sala, eu estava disposto a me defender. Eu não vi em mim nenhuma culpa. Eu me considerava vítima de uma conjunção de forças políticas deploráveis. Porém, ao rever a minha vida e tudo que eu fiz, eu me pergunto se eu não cometi de fato uma espécie de traição, como se diz aqui, como se disse aqui. Ao entregar as nossas pesquisas a quem nos paga, sem pensar nas consequências, nós cometemos uma traição ao espírito da ciência. Dedicamos os melhores anos das nossas vidas a descobrir meios de destruição cada vez mais eficientes.
Quando achamos normal o nosso trabalho ser vigiado e pago por instituições militares, imagino no que se teriam transformado numa situação semelhante às ideias de Copérnico, ou as leis de Isaac Newton. Ao ouvir tanto aqui se fui leal ou não ao meu país, eu me pergunto se todos nós, cientistas, não somos exageradamente leais aos nossos governos. Hoje, o mundo assiste fascinado, mas apreensivo às descobertas científicas. Porque são mínimas as esperanças de que aprendamos a viver em harmonia e que os avanços da ciência e da tecnologia possam devolver ao trabalho humano a sua função criadora. Parece cada vez mais utópico pensar que a energia nuclear possa ser produzida facilmente em todos os lugares e sem grandes custos. A nossa esperança é bem frágil, mas é só o que nos resta. Nós, cientistas, estamos em uma encruzilhada. Nunca tivemos tanta importância e nunca fomos tão impotentes. Nós conhecemos o pecado do orgulho de querer interferir no curso da história humana, orgulho de achar que sabemos o que é melhor para todos. Foi um erro. Será sempre um erro. No dia 2 de dezembro de 1963, o presidente Lyndon Johnson entregou a Robert Oppenheimer o prêmio Enrico Fermi por sua contribuição ao programa de energia atômica dos Estados Unidos. A proposta de concessão do prêmio a Oppenheimer foi feita por Edward Teller. Oppenheimer morreu em 18 de fevereiro de 1967, aos 63 anos. I think the only hope for our future safety must lie in a collaboration based on confidence and good faith with the other peoples of the world. A única esperança de um futuro seguro está na colaboração baseada na confiança e na boa vontade entre todos os povos do mundo.